que a gramática cai no Enem? Parece até que nem cai, né? Mas, na verdade, a gramática sempre está a serviço da interpretação de texto. E um dos itens muito importantes que você estuda de gramática e que interfere muito na interpretação são os elementos de coesão. Pronomes e conjunções. Nessa aula vamos ver as conjunções. As conjunções, na verdade, tá? É um estudo que você já está vendo aqui comigo, que você vai ter que decorar, uma decorebazinha importante, as principais conjunções da língua portuguesa para você não cair em pegadinhas de interpretação. Então veja, aqui eu coloquei no quadro a ideia de contraste, de oposição no texto, normalmente é marcada por um mas, um porém, um todavia, um entretanto, tá? Então você vai ter que decorar essas conjunções. E aqui no nosso canal a gente te ensina e te ajuda, porque você vai lá e você vai encontrar na teoria, né, essa lista maior, ou mesmo nossos aulões, mas eu destaco dessas aqui, ó. Tempo, contraste, né? Quando, logo, condição, se chover, né? Condição. A causa e a consequência, gente. Então, essa noção de causa e consequência no Enem é muito importante. Muitas vezes você descobre que é uma causa porque tem a palavra porque, já que, uma vez que. Então, é uma decorebinha necessária, tá? Para que você vá bem nas questões de interpretação. Agora, dessas palavras, eu destaquei 3 que estão aqui. Essas 3, elas são difíceis de serem encaixadas, entendeu? Sabe, palavras assim que o rótulo é complicado, elas são muito cobradas no Enem. Chamamos também esses elementos de elementos organizadores do discurso, da sua argumentação. Quando você usa um aliás, normalmente, pensa numa situação até da oralidade, quando você usa aliás, que você vai falar algo novo, uma informação nova que vai acrescentar, tá? Talvez um argumento, né? Uma informação importante. Então, o aliás, ele já mostra para o leitor que algo que vem em seguida é importante, né? Ou seja, ele contribui para a leitura, para a coesão textual. Então, esse aliás é um dado novo no texto. E o afinal? O afinal também é um dado novo. Então, tanto o aliás como o afinal vão estabelecer até uma vontade de ler o que vai vir em seguida, porque você fica na curiosidade. Isso quer dizer que algo novo vai ser dito. Provavelmente um argumento, uma informação que vai corroborar a tese dita antes. Na sua redação também você pode usar. E por fim, o agora, que tem uma cara de tempo, mas o agora também pode ser usado para uma situação de contraste. Você vai ver numa questão que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, essa questão que eu considero fácil é tipo decoreba, entendeu? Se você decorou é fácil, mas se você não decorou, não tem nada fácil aqui, tá? Mas imaginando que você saiba as principais, essa questão 1 tem um texto falando do Flamengo, do Botafogo, etc. Mas o que eles querem mesmo? Vamos ao comando da questão. O texto que narra uma parte do jogo da final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos. Eu queria falar dessa palavra. Vem cá. Conjunção e conectivo é a mesma coisa, tá? Então, tanto um quanto o outro. Então, ora o Enem fala conjunção, ora o Enem fala conectivo. Cabe a você saber assim, é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Contém vários conectivos, sendo que após é conectivo de causa. Após é de tempo. Se você for lá ler o texto, tá lá o após, tá? O após está exatamente indicando após o cruzamento da direita do jogador tal. Então, depois, né? Então, é tempo. Alternativa A, fora. B, enquanto tem um significado de alternância, um significado alternativo, o enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação, o Flamengo atacava. Gente, enquanto é tempo e simultaneidade, inclusive, esse tempo simultâneo, tá? No entanto, alternativa C, no entanto, tem significado de tempo? Vem comigo. Uma das mais importantes, tá? Marcas do português é a marca de contraste. No entanto, entretanto, mas, porém, todavia. Grava essa. Se vai começar a gravar, começa pelos conectivos de contraste. E, no entanto, sempre é oposição e não tempo. Errada C. D, mesmo, tá? Mesmo com mais posse de bola, parari, parará. Gente, esse mesmo é concessivo. A ideia de concessão, ela é muito importante, marcada pelo mesmo, pelo embora, pelo ainda ou ainda que. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D. E a alternativa E diz que por causa de é consequência. Por causa de é causa, né? Portanto, não é essa a alternativa. Então, essa eu considero fácil porque você vai, decora, acerta a questão. Agora,
Para decorar, vai lá no canal, busca a teoria, tá? Para você fazer o seu post-it, fazer a sua decorabinha, porque isso é muito importante para interpretação de texto. Agora, nós vamos fazer uma questão com agora. E esse agora, realmente, ele é bem sofisticado, sabia, pessoal? Pode indicar agora estou falando, pode indicar um dado novo, agora vou falar de algo e aí eu indico que eu vou mudar de assunto. E sabe que o agora pode indicar equivalente ao mas? João estuda medicina, agora o Márcio estuda engenharia. Entenderam que o agora pode ter valor de mas? Então vamos ver essa questão em que aparece o agora, a pergunta em cima do agora. O comando da questão é o seguinte: algumas palavras funcionam como marcadores textuais. Professora, o que é marcador textual, professora? É o mesmo que conectivo e conjunção. Ah, esse Enem, né? Não se apavora, tá? Marcador textual, conectivo, conjunção, tudo igual. Atuando na organização dos textos e fazendo-os progredir. Exatamente o que faz as conjunções, tentam progredir no texto. No segundo parágrafo desse texto, o marcador agora... Então, vamos ler só o textinho ali? Ele diz assim, é sobre slow food, né? Comida lenta, enfim. Agora, vírgula, vamos deixar de lado o fast e entender melhor o slow food. Você sabe que tem inglês na prova, né? Espanhol. Então, mas você sabe que é fast food e slow food, né? Independente de fazer a prova de... Então, veja, agora vamos mudar de assunto. Entendeu? É aquele caso que eu falei da mudança de tópico, né? Então, alternativa A. O agora, alternativa A, define o momento em que se realiza o fato? Não, tá? Não é estou falando agora. B, sinaliza a mudança de foco do tema, no tema que se vinha discutindo. É essa, né, pessoal? Porque diz claramente lá, agora vamos deixar de lado o fast e vamos falar do slow, ou seja, mudança de assunto. É a alternativa B. A C não é porque promove uma comparação, o agora não compara. D, indica uma oposição? Poderia, lembra? Acabei de dar o exemplo lá, João estuda medicina, agora o Pedro engenharia. Mas não é o caso aqui, entendeu? Então tá fora D. E E, delimita o resultado de uma ação que foi apresentada no trecho anterior. Nem sei o que dizer sobre isso, tão ruim que tá, né? Então, alternativa B, mudança de foco. Então, pessoal, essa última nós vamos falar sobre o aliás. O aliás indica um dado novo, só que é um dado novo, deixa eu te explicar. Quando eu falo em dado novo, não quer dizer que seja assunto novo. É uma informação nova, mas não há mudança de assunto. Diferente do agora que a gente viu. Então, cuidado com o agora e com o aliás. Se o agora muda de assunto, o aliás não. Acrescenta informação sem mudança. Por quê? Porque você vai ficar entre duas essa questão que eu considerei um pouquinho mais difícil que as demais. Vamos lá? Bom, tem um texto, como ocorrem os eclipses solares? Tá ali, mas vamos direto ao ponto, o comando da questão. Nesse texto, a palavra aliás cumpre qual função? Tá bem ali, ó, aliás, vírgula, é o tamanho dessa sombra que vai determinar se o desaparecimento do astro será total. Vamos parar por aí? Bom, com as informações que eu já te passei sobre o aliás, como é que a gente pode fazer? Alternativa A, será que o aliás tem função de promover uma conclusão? Não. Conclusão é portanto, logo, portanto, logo, então. Não é. B, indicar uma mudança de assunto e de foco no tema desenvolvido? Muita gente colocou essa B e está errada, porque eu acabei de falar que o aliás, apesar de trazer um dado novo, não muda de assunto, entendeu? Então já estou te orientando para o gabarito, tá? Mas muita gente marcou essa aqui. Cuidado. C, conectar, ó, o conectivo, conectar a informação da frase anterior com da frase posterior. Ora, isso todos os conectivos fazem, inclusive o aliás, certo? Só que podia até acrescentar com um dado novo, mas eles não colocaram isso. Ou seja, essa alternativa que vale para qualquer conectivo, diga-se de passagem, é a correta aqui. A D, conferir um caráter mais coloquial. Desde quando o aliás é coloquial? O aliás é norma culta, pode usar inclusive na redação, ok? E salientar a negação expressa, negação, contraste, eu disse para vocês decorarem primeiro, que é o mas, o entretanto, o todavia, o porém, ok? Alternativa C, portanto. Você viu como é importante você ter uma base gramatical, decorar esses conectivos ou marcadores discursivos ou conjunções para você entender o que o autor quer passar em termos de interpretação de texto. Cuida com o aliás, agora, tá? E afinal, que são marcadores muito importantes e você pode usar na sua redação. Até mais!